o sacerdote não podia se enriquecer por causa da autoridade. Pois é interessante, quando você vê um pastor rico que se enriqueceu com o evangelho, o que você pensa, você que conhece a Bíblia? Ele é exemplo de vida cristã, de amor, de desprendimento, de santidade pessoal? É claro que não. Se alguém se enriquece, está denegrindo o evangelho. Jesus foi pobre, os discípulos todos foram pobres, e Jesus diz que são bem-aventurados os pobres de espírito, ou espírito de pobre, e todo o Novo Testamento nos exorta a juntarmos tesouro no céu e não na terra. Quando você vê um pastor que se enriquece com o evangelho, no mínimo ele já perdeu de longe toda a autoridade espiritual. Mas isso não é novo. Quando Deus separou a tribo de Levi, no Antigo Testamento isso fica claro para nós, Deus disse que eles deveriam, a tribo de Levi, viver das ofertas das outras tribos. Eles não teriam herança, não trabalhariam no campo, não cultivariam. Isso seria trabalho dos outros. Eles se dedicariam à oração, ao ministério da palavra, à assessoria espiritual, aos sacrifícios nos cultos. Os levitas, e uma parte muito importante dos levitas, os sacerdotes, se dedicariam à parte espiritual para orarem, intercederem e abençoarem o restante do país. E assim, o sucesso do país estaria dependente da oração, da atuação dos sacerdotes e dos levitas. Mas eles também precisariam, para o seu sustento, das ofertas e dízimos que os outros dariam. Se os sacerdotes e levitas fossem eficientes, os outros seriam fiéis em trazer suas ofertas e dízimos. Atuando os sacerdotes e levitas, Deus abençoaria o país inteiro. Mas tudo fracassou, porque o povo não deu os dízimos e ofertas, os levitas e sacerdotes não oraram, não abençoaram o resto do país, o país inteiro fracassou. Isso acontece no mundo de hoje, quando sal se torna insípido, quando o povo de Deus se enriquece, ama o mundo, se acomoda, quando o povo de Deus vira tradicional e se acomoda na religiosidade, fica morno espiritualmente, o país inteiro vai para o fracasso. Quando o sal se torna insípido no país, o país inteiro vai mal. O sal da terra é o povo de Deus, que é colocado por Deus para salgar a nação pelo exemplo, pela oração, pelo culto a Deus. O povo de Deus não é para disputar riqueza com o mundo. O povo de Deus não é para se enriquecer no Brasil. O povo de Deus é para abençoar o país, é para orar, interceder pelo país. Mas não é isso que acontece, não é isto que está acontecendo. Em Deuteronômio, no capítulo 17, o Senhor estabelece algumas orientações muito interessantes. No versículo 9 diz: virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante a tudo o que te ensinarem. E o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, seu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá, e assim eliminarás o mal de Israel. Isto é, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Eu li aqui Deuteronômio 17, de 9 até o versículo 13, o que Deus diz a respeito
do sacerdote. Ele teria uma autoridade inconteste, não podia ser contestada. A autoridade do sacerdote era a palavra de Deus, e aquela pessoa que não obedecesse seria punida até com a morte por não obedecer à autoridade do sacerdote. E no início do capítulo 18, o Senhor diz que os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte na herança de Israel. Interessante. As coisas estão relacionadas, o capítulo 17 e o 18 de Deuteronômio. Para que o sacerdote tenha autoridade, ele não pode ter patrimônio, não pode se enriquecer. Ele tem que ter autoridade de Deus. Hoje precisa ser assim. O Antigo Testamento acabou no livro de Malaquias, a antiga aliança com Israel, por causa disso. O sacerdote não honrou o seu papel, o sacerdote se perverteu, o sacerdote amou o mundo, o dinheiro, o sacerdote se embrenhou pelos costumes do mundo, das práticas sexuais condenadas por Deus. O sacerdote perdeu a autoridade e o país ficou mal, teve que ir para o cativeiro e Deus encerrou aquela aliança. Para depois começar tudo de novo, com o Novo Testamento em outras bases totalmente diferentes. Deus quer que aprendamos com as lições do passado. Se nós não aprendermos, nós vamos ter que sofrer a mesma coisa. O evangelho não é para ninguém se enriquecer. O coração do cristão não pode estar nas coisas terrenas. O tesouro do cristão está no céu, não aqui na terra. Não é para o cristão amar a riqueza do mundo. Não é para o cristão se enriquecer neste mundo. E, principalmente, o sacerdote. É para ter autoridade de Deus e falar em nome do Senhor. Para isso, ele precisa ter uma vida limpa, reta e não se enriquecer, não colocar o coração em coisas materiais. Na antiga aliança, Deus simplesmente proibia que os levitas e sacerdotes tivessem possessão. Mas, para nós hoje, as coisas não funcionam assim por obrigação. É um princípio, uma recomendação, porque Deus vai acertar contas com cada pessoa individualmente no juízo, o juízo apropriado. Mas agora não há esta obrigação. E assim alguém vai dizer, mas eu conheço um pastor que é super rico, ele é um chefe da igreja, a igreja dele, ele vive uma vida nababesca de riqueza. Ele pode fazer qualquer coisa. Um dia ele vai dar contas diante de Deus e com toda certeza ele não vai ser salvo. É impossível amar a Deus e as riquezas. Não dá. Quem aceita a riqueza deste mundo, o seu coração não está no Senhor, ainda que ele use o nome do Senhor para se enriquecer. Entendeu? A gente vai ser julgado pelas obras. Se o coração está nas riquezas, não tem jeito dessa pessoa ser salva. Não dá para ter dois senhores. Tem que escolher um. E se a pessoa é de Deus, não vai se enriquecer. O coração não vai estar nas coisas deste mundo para que tenha autoridade espiritual. Procure entender essas coisas para fazer a sua parte e também se posicionar. Você vai estar dando apoio a um líder que tem a vida toda reprovável, um homem que se enriquece com o evangelho, vive uma vida mundana, carnal, e você vai ser liderado por uma pessoa assim, como o sacerdote Eli na Bíblia? Você quer ter liderança desse jeito? Procure entender essas coisas, minha irmã, para o seu bem espiritual e da sua família também, meu irmão.